Continuidade aqui a nossa avaliação da conferência, a gente recebe agora aqui ao vivo nos estúdios o Procópio Lucena, que é presidente do Conselho de Saúde aqui do município de Caicó. É bom ouvir, né, Procópio, esses adolescentes, essa juventude que pensa, que formula, que opina, que discute, né, que participa. Está tão raro hoje a participação até de adultos, né, em reuniões, em encontros. Você vê a juventude aí assumir esse protagonismo, com certeza aí é maravilhoso, né, Procópio? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, Geraldinho, ouvintes do Panorama. Bom, estamos animados após essa experiência democrática das pré-conferências que realizamos aqui em Caicó e também da Conferência Livre, né? Foram duas conferências livres em duas escolas da Zona Oeste de Caicó. Fica a lição para a sociedade de que o único caminho para a gente transformar essa sociedade é a democracia. É a participação social, é a luta organizada, é a mobilização. Né? Eu sempre digo que o tamanho da vitória depende da intensidade da luta. E o Brasil requer hoje, né, um conjunto de transformações, um conjunto de mudanças. E elas são urgentes, são emergentes. Quando você vai nos bairros, como nós fizemos, vai na zona rural e fizemos as pré-conferências, Marcos, nós fomos identificando, né, um conjunto de lacunas, um conjunto de necessidades, um conjunto de proposições, né, que precisam ser viabilizadas. E a gestão pública, seja ela no nível federal, estadual e municipal, né, muitas das vezes, né, por ficar muito presa a determinadas questões locais, ou questões de gabinete, ou de birô, não consegue identificar, não consegue enxergar na sua grandeza dos problemas. Aí a população sente, a população sabe. Né? Quem mora no seu território conhece seus problemas, identifica suas situações, né? E expressa suas situações e formula suas proposições. Então, a Conferência Municipal de Saúde de Caicó, a oitava, ela teve essa perspectiva de um espaço da fala, um espaço da expressão, um espaço da escuta, um espaço da manifestação. E assim tem que ser as conferências. É o momento de parar para avaliar, para refletir. O que é que está bom? O que é que tem problema? O que é preciso melhorar? Isso não é uma denúncia vazia contra A, B e C. Isso não é uma crítica leviana contra B e C. Não é isso. Ela é uma formulação para avaliar aquilo que está caminhando, aquilo que está funcionando e aquilo que está precisando melhorar, que necessita melhorar. E nada melhor para uma gestão democrática, seja ela no nível de governo que for, do que parar para fazer essas reflexões. Ninguém faz monitoramento melhor da política pública do que a própria população, do que os usuários daquela política, de que quem mora na cidade, quem mora no campo. Então você foi identificando, foi uma radiografia muito interessante, e quando a gente viu os relatórios que foram consolidados muito interessantemente, você vai percebendo que existem muitos vazios, muitas necessidades. Aí você diz, mas o poder público não faz porque não quer? A gestão pública municipal, estadual e nacional não faz porque não quer? Esse é um debate que a sociedade tem que fazer. Qual é a prioridade do gasto público? Onde é que a gente tem que investir o dinheiro público? Esse debate de que saúde é gasto, de que educação é gasto, de que políticas sociais é gasto, e o governo, né, estabelece uma PEC 95 que congela por 20 anos até 2037 gastos, investimento nas políticas sociais, isso é um equívoco. Enquanto você congela investimento em políticas sociais, você dá determinados aumentos a determinados setores da sociedade, né, que já ganham 40 mil, 45 mil. Né, o custo de um deputado, você um dia está dizendo aqui, custava 208 mil por mês. Por mês. Nós temos 584 em Senado e Congresso. É uma máquina pesada, pública. Então é preciso discutir bastante isso. É necessário ter o espaço democrático, é preciso que tenha as instituições abertas, funcionando democraticamente, mas é preciso que haja um equilíbrio, haja uma justiça social, né, mais equânime nessas relações. Então, a conferência traz um conjunto de reflexões, né, porque política pública, Magda, você precisa de 4 coisas para ela acontecer. Precisa de investimentos, portanto, precisa de ter o financeiro, isso é fato. Precisa de trabalhadores que façam a política acontecer na prática. Você precisa de gestão e precisa de participação. Então, nós temos falhas no financiamento, temos falha na gestão, estamos com falha no setor de pessoal, que não se tem concurso público mais, é preciso ter concurso público, precisa ter recursos, ter um salário digno, ter valorização profissional e ter capacitação profissional, isso também está tendo falha, nós identificamos isso.
Né? E é preciso participação social, e nós estamos com dificuldade de participação social. A sociedade, evidentemente que eu não vou aqui fazer uma análise de conjuntura, qual é o caminho hoje da participação. A população hoje tem vários caminhos. E o caminho da denúncia individualizada, por exemplo, ligo para um programa de rádio, seja ele qual for, eu vou na internet e faço uma crítica pessoal ao interesse pessoal meu, né? Mas não se coagula com as necessidades coletivas. Então parece que a democracia perdeu essa essência do coletivo, né? do diálogo participativo, né? Dessa ideia do movimento popular, do movimento sindical, do movimento, do movimento de iniciativa mais coletiva, está muito individualizado. A gente percebeu isso. Né? Mas, de qualquer forma, a conferência ela foi uma conferência que foi marcante, porque ele é a 8ª conferência de Caicó, muito parecida com a 8ª nacional, que foi em 1986, quando nós tivemos ali o grande debate, saída da ditadura e reconstrução da democracia. E foi na Constituição de 88, do artigo 96 ao 100, que a gente estabeleceu, né, esse modelo de saúde, né, com universalidade, com integralidade e com equidade. E aí o SUS nunca foi universalizado, porque nunca teve recurso suficiente para isso. E aí esse é um grande debate. Nunca teve. Aí você vai dizer, quer dizer, porque esses problemas, então, qual é o problema da saúde de Caicó? Quando a gente rodou os bairros e tudo, o maior problema identificado pela voz da população são os exames e as consultas especializadas. Essas foi a gritaria e vai continuar. E aí é lamentável o conselho vir aqui dizer ele vai continuar, porque o financiamento não é suficiente. Ou a gente discute o aumento do financiamento, melhora a gestão pública, esse é outro fator, financiamento de gestão pública, e tem corpo de pessoal concursado público para ter comprometimento com aquela política pública de saúde, ou nós não vamos melhorar. Vai continuar as pessoas não tendo exame especializado, vai continuar não tendo as consultas especializadas, não vão ser suficientes. Esse é um gargalo. E o outro gargalo que a gente encontrou, que isso é uma discussão muito, muito séria, é a situação, né, às vezes, de mau atendimento. Muita gente reclama do atendimento. Então é preciso discutir muito a qualidade do atendimento, a segurança do atendimento. É preciso que, né, haja uma política de educação permanente em saúde, né, com a própria população, né, com os profissionais de saúde. Isso a gente identificou com muita clareza. É preciso ter interface com outras políticas públicas. Saúde não é só ausência de doença. É o estado físico, mental, político, cultural, ambiental que você vive, é a condição de emprego, de renda, de moradia, das condições de água que você bebe, de esgoto. Você vive aqui as vozes. Esgoto, a qualidade da escola. Isso também é saúde, né? Esgoto é saúde, esporte é saúde. Né? Esporte, lazer. Então, quando você vai escutando a população tem clareza dessa visão de saúde ampliada. E não aquela saúde medicamentosa, aquela saúde simplesmente da cirurgia, da operação. Claro, vai ter momento da sua vida que você vai precisar de ter uma cirurgia, né, de ter um exame qualificado. Mas antes desse momento, tem todo outro momento, né, que a gente está tratando na escola, está tratando da base de saúde, né, e aí 85% dessa situação deve ser resolvida na própria unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do SUS. Aí você tem que valorizar os profissionais de saúde, como os agentes de saúde e tudo, enfim. Então, no geral, é isso, Marco. Mas eu queria, antes de fazer qualquer discussão sobre isso, que Jardine chegou aqui cansada e correndo. Bom dia, Jardine. Bom dia. Veja só, a gente queria fazer alguns agradecimentos. Quero que você me permita isso, porque claro, é justo isso. Nosso primeiro grande agradecimento é a Igreja Católica, é a Diocese de Caicó. Colocou a estrutura, Jardine pode dizer isso, que foi prova dessa discussão, colocou toda a estrutura, o Bispo Dom Jaime, né, do Antônio. O bispo Dom Antônio, que é isso? Que mente. Eu estou já na fase de só lembrar do passado. Né? É o seu Flamengo dando trabalho. Então, Dom Antônio, né, o nosso padre Ivanov, né, o diácono, o nosso diácono, que é administrador do centro, que é Nilson, você chama Nilson, eu chamo Nilson. Houve toda uma boa vontade de colocar toda a estrutura, toda, sem nenhuma restrição. Né? Cozinha, colocou a cozinha à disposição da secretaria do evento, colocou funcionário à disposição, colocou salas de reuniões, o auditório, toda a estrutura. Então, o agradecimento é quem a Diocese, nessa perspectiva, foi uma parceira forte e demonstrou compromisso, inclusive, com a saúde, quando coloca o espaço para esse debate. Depois, queremos agradecer a imprensa de Caicó, toda ela, né? A partir da nossa querida Rádio Rural,
abriu espaço, propaganda, informações, né? Não faltou informações, divulgação e tudo. Em terceiro lugar, eu quero agradecer à Secretaria Municipal de Saúde de Caicó, porque nós fizemos uma grande discussão junto. Claro, discutimos, conversamos, né? A Secretaria não criou empecilho, o recurso necessário foi implementado, porque também é um direito, né? É uma obrigação do poder público colocar o recurso à disposição pela Lei 8080, pela 8142, mas tem município por aí que não fez isso. Criou dificuldade, criou burocracia, não. Nós sentamos com a gestão, Jardênia foi a pessoa indicada pelo secretário Jéssica, que também colaborou muito na estrutura, colocou uma equipe de profissionais, né, de trabalhadores, de pessoas do SUS à disposição da conferência, toda a infraestrutura, todo o material necessário, toda a equipe à disposição, isso foi fundamental. Sem isso a gente não fazia a conferência, né, não fazia. Né, colocou o carro à disposição para buscar o delegado na zona rural e buscar e deixar nos 2 dias. Isso foi uma estrutura importantíssima, né, alimentação, tudo o que era necessário. Aí agradecer também os demais parceiros, as universidades tiveram um papel estratégico disso, a UFRN, através da Escola Multicampo de Ciências Médicas, né, a UERN, que colocou todos os estudantes, residentes que estão no programa deles, que é a Saúde e a Democracia, coordenado por Mauro e o professor Ildone, colocou uma equipe de profissionais, né, qualificados na relatoria, na organização e sistematização da relatoria, dos conteúdos que vieram das pré-conferências. Isso foi fantástico para a reunião. Já deu um norte, inclusive, na reunião dos trabalhos de grupo ontem, um norte excepcional. Né? Agradecer a todos, a toda a estrutura de estudo pessoal das comunidades rurais, do movimento sindical, das associações rurais, das escolas, Marcos Neto. As escolas colocaram os seus pés à disposição. A escola é o coração e a mente e a cabeça da comunidade. Porque ali tem a razão, tem a emoção, tem a intelectualidade, tem a produção de conhecimento. Então a escola se colocou à disposição. Então foi uma conferência feita de pactuações, colegiada, de responsabilidade partilhada, e o resultado dela, os 2 dias, a minha avaliação, a primeira aqui enquanto conselho, pessoalmente, ainda como presidente, como a pessoa que estava presidente do conselho, mas vamos fazer uma avaliação do conselho, mas particularmente a minha foi uma conferência que eu nunca tinha participado em Caicó, com tanta participação. E para mim, né, olhando, quando eu vi aquela juventude, aquela meninada das 2 escolas, né, da Ivanor Pereira e a outra, Matheus Viana, da Zona Oeste de Caicó, participarem, com a participação ativa que tiveram, com as intervenções que fizeram, com a abertura onde eles leram uma carta deles de manifestos. Essa carta de manifesto está sendo colocada no relatório. Ela foi impressionante. E foram eleitos 2 delegados, cada escola elegeu um delegado. Isso foi uma coisa nova. Fizemos uma pactuação, fizemos debate sobre isso, fizemos consenso, eles estão indo, então estamos indo com 20 delegados para a conferência estadual, que começa dia 23 de março até dia 25, né, 50% deles usuárias, né, são 10 na verdade, 5 são trabalhadores e 5 são da gestão e do prestador do serviço. Então, no geral, a conferência produziu, na minha perspectiva, o que era possível produzir. E num momento importante, que é um momento de retomada da democracia, de reestruturação da democracia, de reestruturação do Estado brasileiro, de fazer um grande pacto pela democracia, pela vida, né, pela esperança, pela saúde melhor, pelo SUS fortalecido, 100% público, estatal, né, tirar a saúde do teto de gasto, tirar a saúde, revogar a emenda constitucional 95. Então, isso tudo saiu nas propostas, de forma que, enquanto conselho, nessa primeira avaliação preliminar ainda, nós estamos animados. Ouvi aqui a Jardênia, né, ela que está aqui enquanto Secretaria de Saúde do nosso município de Caicó. E para o município, Jardênia, foi positivo? Qual a avaliação que você faz da 8ª Conferência de Saúde aqui de Caicó? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Procópio. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Sim, foi um momento riquíssimo, né? Um momento que acontece a cada 4 anos, as conferências de saúde. Um espaço democrático, onde nós tivemos ali com uma faixa de 140 pessoas, né? Com uma divisão paritária, onde 50% dessas pessoas eram compostas por usuários do SUS. Embora todos sejamos, né, seja gestão, seja trabalhador, todos nós usamos o SUS, mas tinha essa divisão, onde 25% era composto por gestão e prestadores de serviço, 25% por trabalhadores do SUS e 50% por usuários. Então, ali nós conseguíamos ter
uma discussão bem ampla, né, onde cada pessoa coloca seu ponto de vista, as dificuldades, não apenas individuais, mas de uma forma coletiva, e ali poderão ser tiradas propostas a nível municipal, estadual, nacional, onde o município vai estar recebendo esse relatório, né, que algumas coisas, de fato, são a níveis municipais, que a gente tem como está vendo, melhorando, trabalhando, e as outras estarão sendo encaminhadas para levar para a conferência estadual e, por seguinte, a conferência nacional. Então, foi um momento de discussão muito rico, onde todas as pessoas tiveram momentos de fala, né, foram respeitados um tema muito importante que foi trabalhado, que é garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia que, de fato, nós precisamos, né, garantir esses direitos, lutar pelo SUS, lutar pela vida, que é o que mais importa. A gente pode ter tudo, né? Quando a saúde ela está prejudicada, as pessoas não conseguem viver com dignidade. Antes de você chegar aqui no estúdio, nós entrevistamos aqui um advogado, né? Onde ele falava de uma criança que estava precisando de um equipamento de mais de 20 mil reais. O município onde essa criança mora, que não é Caicó, negou. O Estado negou, ele teve que acionar a justiça, teve que judicializar, e a justiça determinou que a União fornecesse esse equipamento. Isso é garantia de direito, né? Agora, no dia a dia, essa garantia realmente existe ou ainda tem muito a avançar nesse sentido? Um caso semelhante a isso aí acontece diariamente, né? Existem situações em que as pessoas, cada dia que se passa, a medicina tem avançado, então novos tratamentos têm sido descobertos, novos exames, e alguns deles que não estão ainda incluídos nas tabelas SUS, há alguns ainda que os municípios e estados não têm disponível, então muitas vezes chegam situações em que chegam precisando de um suplemento, precisando de um exame, precisando de alguma medicação, e a gente não tem. E poder público também a gente não tem como chegar assim, simplesmente tirar um dinheiro e dar. Então, muitas vezes, os casos de judicialização estão sendo necessários, e aí ver, de fato, quem seria a responsabilidade, né? Se é município, se é estado, se é a União. E isso tem acontecido e a gente tem lutado para cada dia mais essa judicialização ela possa diminuir, que haja um maior financiamento para a saúde e que novos tratamentos, novas medicações elas estejam sendo implantadas no SUS. Então o SUS, no caso, ele é um sistema que ele precisa de atualização o tempo todo? Sim, inclusive nós temos tabelas de medicações que elas são atualizadas frequentemente, daquelas medicações que estão disponíveis no SUS, não são todas as medicações que existem no mundo que têm disponíveis no SUS. Então existem tabelas com essas medicações, existem alguns exames, existem procedimentos e elas são atualizadas com frequência. Muitas das demandas sugeridas nas pré-conferências e na conferência desta semana, o município já tem conhecimento disso já? Sim, algumas coisas às vezes até que foi falada lá são coisas que já existem, mas às vezes a informação não chega a todos ainda, né? Então algumas coisas que eram colocadas eram coisas que já existiam, eram coisas que o município já disponibilizavam e algumas pessoas não conseguiam ter esse acesso a essa informação, então é algo que a gente está sempre tentando melhorar essa comunicação, essa informação. Algumas outras coisas sim, a gente também entende como dificuldade que precisa estar avançando e estamos procurando estratégias para isso. E das propostas que serão levadas para a conferência estadual, né? O que você já pode adiantar para a gente, por exemplo? Eu nem lembro de cabeça. Nós trabalhamos 4 eixos. Para cada eixo foram levantadas 3 propostas para ir para a conferência estadual. O Procopio tem a cabeça melhor que a minha, não sei se ele vai lembrar de alguma aí. Isso é um documento que vai ser público. Sim. Na verdade, Marcos Danta, Jardânia está trazendo uma discussão. Essa história da judicialização da saúde é um tema complexo. Acho que é real, né? Ele é real e é complexo. E não há concordância. Por que ele é complexo? Por que é complexo? Você tem 100 pessoas numa fila esperando fazer um tratamento. Ou necessitando de um tipo de equipamento. Aí uma pessoa, porque conheceu alguém ou teve uma informação, judicializa. Aí eu corto a fila. Eu passo a fila. É um fura-fila, é oficial. Aí eu furo a fila, né? Atendo, você estava lá lá no número 99, eu era o 99. Então eu corto a fila e deixo 98 para trás. Esse debate é um debate que precisa ser resolvido. Não existe orçamento planejado para eventualidade dessa natureza. Por exemplo, a pandemia, já a Adriana diz, a saúde, a pandemia, quem é que esperava a pandemia? O mundo inteiro precisou produzir uma vacina em 1 ano, 2 anos, para atender uma pandemia que ninguém conhecia o que era. A sociedade nossa está envelhecendo. São muitas doenças. Você vai no hospital regional, eu fui lá recentemente com meu pai,
e observei, 78% a 80% da população que está ali são pessoas idosas. Eu pergunto, o que é que nós vamos fazer com os idosos? Vamos ter que ter um hospital de idosos? Vamos ter que ter, o que é que nós vamos fazer? Esse é um debate que está na ordem do dia. É muito grave a situação. E o conjunto de doenças que vai aparecendo, isso é cotidiano. Por que está acontecendo tantas doenças e vai aparecer mais? Pelo desequilíbrio que nós vivemos no meio ambiente. As mudanças climáticas, a quantidade de animais que estão chegando nas cidades, em decorrência do desmatamento, das queimadas, da intervenção bruta na natureza, da poluição e destruição. Então nós vamos ter, certamente, muitas doenças aparecendo, muitos vírus aparecendo. Isso é fato. Depois da pandemia, o mundo se volta a discutir claramente as mudanças climáticas, porque agora se percebeu que essa é uma situação dramática. Então, nós, na nossa conferência, aquilo que mais impactou, por exemplo, tem uma crítica que ela sabe disso, por exemplo, nós queremos que não tenha mais indicação de coordenadores de unidade básica de saúde. A gente quer que seja passe no processo seletivo ou no concurso público. Isso saiu com proposta para o município. Essa é uma proposta política complexa, porque a população entende e compreendeu nos debates todos que a gente tem que deixar de indicar politicamente com o dedo quem vai coordenar a unidade básica de saúde. Essa pessoa tem que ser um processo seletivo, tem que ser um concursado para ter uma outra responsabilidade. Esse é um debate ruim. Né? Ruim politicamente falando. Politicamente ruim, porque tem, né? Depende de gestão. Para qualquer gestor. Não, isso não é questão de estou falando de gestão atual, não. Esse é um aspecto. Outro aspecto que eu acho que foi bastante complicado é essa situação da regulação. Jardine sabe, a proposta é muito clara. Há necessidade de se repensar a regulação. Há muitas críticas à regulação, há muitas dúvidas nos processos de transferência da regulação, de transparência da regulação. Isso não é daqui não, eu estou falando da regulação do sistema geral. Então isso foi colocado como necessidade de se aperfeiçoar esse sistema, cada vez mais, né, mais transparência nele, informação mais concreta nele. Né. Outra discussão que foi muito forte, né, que é muito forte, é a história do financiamento do SUS. Esse debate saiu forte e isso é um debate nacional. A revogação da emenda 95 é um debate nacional, que vai chegar no Congresso. Porque essa conferência vai chegar em Brasília. Daqui nós vamos para Natal, de Natal do Estado nós vamos para Brasília. E ela vai chegar lá. Por exemplo, saiu uma proposta que entende que gasto em saúde saúde não é gasto, é investimento. E queremos tirar a saúde do teto de gasto. Esse é um debate nacional. Forte, mas vai envolver o município, porque os prefeitos precisam se envolver. Se os prefeitos estão gritando, e todos têm razão, que o financiamento não é suficiente para bancar todos os serviços, os exames, né, especializados de consulta, precisa de mais dinheiro, então tem que ir para Brasília com a gente. Esse é um debate nacional. O outro debate que é forte é o debate, né, do SUS 100% estatal, 100% público. Uns defendem que aumente a tabela SUS e que corrija a tabela SUS anualmente. Aqui na plenária, nós não concordamos. A plenária saiu com o SUS 100% público. E esse é um debate, porque a natureza do SUS tem a saúde complementar, que é a privada. E se você aumenta a tabela do SUS, você aumenta, joga para cima do setor privado todas as especialidades, de média e alta complexidade. E esse debate não passou. Passou o contrário, que é um SUS 100% público. E aí nós aumentamos mais ainda. Saiu uma coisa que é um debate nacional, o SUS de Caicó foi usado, que é acabar com a independência do Banco Central. Nós, no debate lá do grupo, e foi para a plenária, foi aprovado, toda a proposta que tinha mais de 70% aprovado nos grupos, ia direto para o plenário, e aí, né, você não mexia mais nela. Você só escolheria, se tivesse 6, no meu grupo, por exemplo, foi 6, então escolheria das 6, 3 para ir para o Estado. E nessa proposta, a gente entende que a lei das estatais, não é possível o Banco Central manter o juro a serviço do capital, do mercado financeiro. E aí, se você faz isso, 50% do orçamento do Brasil está indo para pagar serviço da dívida. Não tem dinheiro para investir na saúde. Você viu uma criança aqui dizendo que a escola dela não presta. Está caindo os pedaços. Você acha que vai ter dinheiro para isso se você mantiver essa política financeira nacional para atender o interesse do capital e do mercado? Não vai. Portanto, eu estou falando de questões que são complexas, que é conflituosa. Tanto a nível municipal a discussão central
eu já coloquei aqui, são os exames e consulta de média complexidade de especializada. Essa foi uma cobrança grande. Medicamentos também, que foi outra cobrança. Né? Essa situação de saneamento básico, de infraestrutura das unidades básicas foi muito cobrada também, né? Foi cobrada, mas tudo isso não vai fazer sem dinheiro. Então, assim, eu acho que a nossa conferência, eu não sei não, mas vou ter achando que ela vai contribuir muito para estadual e nacional. Isso é uma ousadia nossa de Caicó. Que bom, né? Obrigado, Procopio, por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Jardênia. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, só com relação a isso que o Procopio falou, né, de algumas coisas que saíram a respeito da propostas a nível municipal, com relação às estruturas físicas. Desde que a gestão atual assumiu, é algo que não tem medido esforços para que as estruturas físicas elas sejam adequadas, né? Nós entregamos a unidade básica do João 23, que fazia muitos anos que tinha sido quase concluída, mas não tinha uma rampa de acesso, não pôde ser entregue à população. Conseguimos entregar uma unidade que já foi iniciada nessa gestão, entregue nessa gestão, que foi a unidade básica de saúde do Alto da Boa Vista. Estamos finalizando agora a unidade de saúde do Recreio. Estamos com a construção também da unidade de saúde do Valfredo Gurgel. Estamos finalizando a adequação do prédio para receber o SAMU. Então, o trabalho não tem parado. E com relação a essa questão da regulação, que é algo que a gente sabe que é real, pessoas estão na fila há mais de ano esperando algum tipo de procedimento, e nós temos vários problemas, né? Um deles é porque, por muito tempo, tudo que as pessoas pediam simplesmente era dado sem que tivesse aquela avaliação adequada se realmente era necessário. Então, algo que a gente entende é que precisa fortalecer a atenção básica, porque a atenção básica, se ela resolver 85% dos problemas da população, poucas pessoas estarão precisando desses especialistas. Então, a gente tem trabalhado nesse fortalecimento da atenção primária. Por outro lado, essas pessoas que já estão aguardando precisam ser atendidas. E aí a gente tem, cada dia mais, tentado fortalecer também a atenção especializada, colocando pelo SUS. Né? Nós não tínhamos endocrinologista pelo SUS e agora nós temos, vamos começar agora em abril, no Centro Clínico, Dr. Paulo Ranieri atendendo 100% do SUS como endocrinologista, serviço de oftalmologia nós colocamos no SEC, também não tinha. Então, cada dia mais a gente tem tentado diminuir essas filas. Porém, nós temos um limite, né? O dinheiro ele não é infinito, as consultas também não são. A gente ter 100 consultas para tal especialidade e conseguir colocar aquela assim, nós temos um teto. Então, infelizmente, não é o que a gente consegue resolver do dia para a noite, mas a regulação está trabalhando incansavelmente para conseguir resolver isso. E aí, para finalizar, quero agradecer mais uma vez pelo espaço, me desculpar pelo atraso. Não, é isso. Me desculpar pelo atraso e agradecer pelo espaço, né? E mais uma vez reforçar a importância dessas conferências de saúde, a participação do controle social no SUS e dizer que nós estamos muito felizes, né? Com o sucesso dessa conferência nesses 2 dias. Mas só uma coisa bem rápida. Só para fechar. Só para fechar. Nós, inclusive, estamos propondo uma pesquisa feita por setor da universidade sobre a demanda que tem dos exames especializados. Tem pesquisa mostrando que 75% aqui no estado, inclusive aqui no passado de Caicó nós fizemos, 70% e 5% na época nós fizemos das solicitações de exame especializado não dão nada. Então é preciso discutir lá na unidade básica, de fato, essa parte clínica. Filtrar, né? Envolvendo toda a equipe. Não estou falando de um profissional. Porque se você chega à conclusão que 70% dos exames solicitados não dão nada, quanto é que isso custa? Por que está sendo solicitado? Por que está chegando... Já dá para reduzir a fila de espera já, né? Reduzir e muito. Então, assim, nós provocamos a universidade até nas discussões que era necessário e nós vamos rediscutir, porque esse é um assunto sério, grave, não estamos acusando ninguém, estamos dizendo que é preciso rediscutir isso, fortalecer a unidade básica de saúde, né, o serviço de atenção básica primária, e uma das questões, claro, essa parte de clínica é muito importante, porque essa quantidade de exames que são pedidos é assustador. 7h42, confirmando 7h42. Vamos aqui ter aqui as nossas dicas de cinemas e de